Olá, boa tarde. Mais uma live hoje aqui no Insta da Magari Bloom. Hoje a gente vai conversar com a Bruna Dib, do Chai Resorts. Ela vai contar um pouquinho como vai ficar a operação pós-pandemia no hotel. O Chai foi um hotel que teve uma história interessante, vamos dizer assim, durante a pandemia, porque alguns dos primeiros casos no Brasil aconteceram durante um casamento que ocorreu no Chai, e a Bruna vai contar tudo isso pra gente. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou colocar aqui no comentário sobre o que é o nosso bate-papo. E aí, mais um minutinho, a gente já vai conectar com a Bruna do Chai. Só mais um instantinho. Tô colocando aqui no comentário. Prontinho. A Bruna já entrou aqui. Vou convidá-la conosco pelo perfil do Chai. E a gente já vai começar nosso bate-papo com a Bruna. Só mais um instantinho que ela tá entrando. Bru, Tô aqui, tudo bom? tô te ouvindo, mas ainda não estou te vendo. Deixa eu ver, peraí. Vocês estão vendo ela, pessoal? Tá aparecendo aqui conectando, eu tava ouvindo você. Pronto? Aê! Pronto! Que saudades! Tudo bom? Nem me fale, tá bem, você? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por bater esse papo conosco hoje, nesses tempos malucos e de correria que vocês devem estar agora, organizando tudo, né, para a reabertura. Mas para começar, conta um pouquinho para quem não conhece, para quem também já conhece e está com saudade, como que é o Chai, onde ele fica, qual que é a proposta do hotel. Divide um pouquinho com a gente. Super, maior prazer. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui juntas, te dizer que é um super prazer. É a primeira live que eu faço, então você se sinta muito prestigiada Ai, e privilegiada que honra! Que honra! Que legal. em mim. É a primeira live do Chai mesmo em Instagram. A gente até então se posicionou em outras mídias, enfim. Então você é a primeiríssima, primeiríssima. Bom, eu sou a Bruna. Eba, obrigada. Feliz. Que bom. Eu sou a Bruna, estou à frente do Chai já há uma década, 10 anos, é um pouquinho mais, diretora de vendas e marketing. A gente vem fazendo um trabalho aí super importante ao longo desse processo. Ou para quem não conhece, o Chai é uma joia rara na Bahia, em Itacaré, localizada em Itacaré, numa praia de 3 quilômetros privativa, são 40 unidades, 40 bangalôs, numa área de 93 hectares de terreno, super exclusivo, desses 93 hectares, que é uma área gigantesca, uma área de proteção ambiental, 3% só de área construída. Então a gente tem aí um espaço super exclusivo, com, enfim, um serviço diferenciado, as nossas acomodações, acaba que é realmente um lugar super especial, principalmente agora na pandemia, onde a gente procura aí lugares com, né, bastante espaço, onde as pessoas têm um pouco a circulação e acesso a pessoas. A gente tem essa sorte hoje de ter 40 bangalôs, uma circulação máxima aí de 80 pessoas em 93 hectares de terreno. Gigante a área. Então, assim estamos. Então, nos posicionamos no mercado como um hotel boutique, resort, porque a gente tem toda a infraestrutura de um grande hotel, quadras de Uhum. tênis, heliponto, fitness center, a sauna, o spa, tudo como um grande resort tem num pequeno boutique hotel. Uhum, isso mesmo. E Bru, conta pra gente, quando começaram os primeiros casos da pandemia aqui no Brasil, que vieram com pessoas que tinham viajado para o exterior e que acabaram se contaminando sem saber, obviamente, e trouxeram o vírus para o Brasil.
né? Teve um episódio importante no Chai. O que que aconteceu? O que ocorreu foi que, assim, por incrível que possa parecer, o Chai foi o epicentro da doença no Brasil. Pelo lado negativo, obviamente, foi uma semana, honestamente, Aninha, de toda a minha carreira hoteleira, de toda a minha experiência no Chai, sem dúvida nenhuma, foi um dos dias mais difíceis de toda a minha carreira, porque a gente tinha uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social na comunicação, de que realmente estava ocorrendo dentro do Chai, a gente estava com um processo infeccioso. O que aconteceu foi nós tivemos um casamento de 350 pessoas, que era um número razoável, onde um dos convidados veio de uma viagem internacional e acabou nesse casamento contaminando outras várias pessoas. E obviamente que durante o final de semana em que estava acontecendo o evento, a gente não tinha a menor ideia. O corona ainda era uma realidade, mas não era uma realidade no Brasil e muito menos na Bahia, em Itacaré, no Chai. Uhum. Acontece que realmente houve esse processo. Quando que foi, E Bru? março, foi na segundo final de semana de março, se eu não me engano. Foi logo, estourou a nota de que o convidado estava infectado e que deste convidado vieram outros vários a serem contaminados, e aí começou uma sequência enorme no Brasil. A gente tinha um caso de um italiano, um único, né? Se eu não me engano, em São Paulo, e o Chai, que aí do Chai saíram mais alguns vários, e esse processo se desenrolou. Obviamente que no momento a nossa tomada de decisão ela foi imediata, a gente decidiu avisar o mercado e a gente saiu com um comunicado. O casamento ele terminou no domingo, alguns hóspedes ainda ficaram na segunda, na terça a gente começou a ver uma movimentação, quarta-feira o Chai já saiu com uma comunicação expressa de que havia acontecido e que a gente estava tomando as medidas para fechamento do hotel. Porque até leva um tempo, né? Quem está contaminado efetivamente começar a ter sintoma, fazer o exame ficar pronto e confirmar que era a Covid-19, não é de um dia para o outro, né? Até que foi bem depressa que vocês conseguiram se organizar. Porque a gente teve sorte da pessoa contaminada ser uma pessoa próxima, nos avisar e a gente conseguiu tomar todas as medidas. Havia na época uma preocupação muito grande com relação aos nossos colaboradores e todas as Uhum. pessoas que tiveram contato com esses hóspedes. Então, o nosso apelo naquele momento era para que todas as pessoas que tiveram naquele momento pudessem nos munir de informações e a gente acompanhar os casos. E a gente tomou atitudes imediatas com relação aos colaboradores para que pudessem testar, para que ficassem atentos à sua saúde, mas era uma época em que nem os testes estavam disponíveis ainda. Uhum. Então, nós tivemos que ser muito rápido, nós tivemos que arrumar em Salvador, que é a cidade maior, mais próxima, a testagem para esses colaboradores. E aí, eventualmente, a gente começou a fazer o processo de aferir temperaturas. Então, o nosso protocolo de segurança, ele começa muito antes de ser uma realidade que hoje a gente vive. Mas Uhum. por uma preocupação muito grande que a gente tinha com o entorno, com os colaboradores, as famílias e todos esses fornecedores que entraram em contato, a gente começou um processo anterior. E, Aninha, por sorte, e pelo destino, e o que seja, nós não tivemos até Eu hoje, ia te perguntar. nenhum caso, nenhum colaborador contaminado. Graças a Deus. Sim, foi um trabalho assim super importante que foi feito. A gente fez a gente tem um posto de saúde dentro do hotel, uma pessoa especializada no serviço, que fez todo o acompanhamento de todo o processo. Vocês já E, tinham essa pessoa antes. exato, a gente já tinha essa pessoa antes. Então foi feito esse acompanhamento. E a gente cuidou para que de todas esses colaboradores para ter acesso ao estado de saúde deles até no momento em que eles estavam afastados. Demorou para os casos de Covid aparecerem em Itacaré e em Ilhéus. Hoje você tem até alguns casos, Itacaré é pouquíssimos, Ilhéus um pouco mais, mas até então, desde do início do processo, a gente teve sorte e também competência, claro, e aí, graças a Deus, nenhum colaborador foi afetado.
E aí, quando vocês divulgaram esse comunicado para o mercado, dizendo que realmente tinha acontecido esse incidente com a Covid-19 no Chai, vocês já decidiram fechar o hotel? Como é que foi isso? A gente não conseguiu fechar ele imediatamente, porque a gente identifica a causa na terça-feira. Na quarta, a gente solta o comunicado pro mercado, só que na quarta-feira a gente teve a entrada de um casamento que era para o final de semana. Então a gente já estava com a ocupação do hotel Nossa. altíssima, já na terça-feira, da saída do outro evento. E o casamento Então, aconteceu. nesse a gente foi muito discutido, foi um momento em que a gente discute muito essa questão política, social, operacional, se a gente ia dar sequência, se a gente ia arriscar, mas também tem uma questão ali dos convidados, os noivos que estavam vivendo aquele Sim. momento, como que a gente ia mandar as pessoas embora. Então a gente nesse momento tomou a decisão de realmente executar e depois logo na sequência não recebemos nenhum hóspede depois desse evento. E aí a gente fechou até hoje, que é a data que tá fechado. E desde então a gente vem fazendo aí os estudos de protocolos, mas não, a gente não conseguiu fechar imediato em respeito a essas pessoas que já estavam lá e em respeito aos noivos que estavam com absolutamente tudo programado, já lá, inclusive. Eles Sim. chegaram no domingo. Então Meu não tinha Deus, como a que gente. correria, Bruno, não consigo imaginar. E vocês fizeram realmente um excelente trabalho, porque vocês conseguiram preservar a equipe de vocês e não propagar isso para os próximos hóspedes que entraram depois, né? Porque o vírus fica no ambiente, a gente sabe. Exato, Parabéns, que exato. loucura. É por isso que eu digo, assim, a gente tem. Foi um momento dificílimo, de uma tomada de decisão super difícil da E nossa parte, rápida, né? mas a gente se precaveu com relação à sanitização imediata. A gente tem aí os nossos protocolos regulares do hotel de Uhum. limpeza. O que nós podíamos fazer com relação à aferição de temperatura de um outro colaborador que estava, enfim, com uma gripe ou não estava, foram afastados e eventualmente as medidas foram tomadas. Tá. Porque muitos também dos hóspedes que estavam no casamento, eventualmente tiveram gripe, mas não tiveram o Covid. Uhum. Então, era difícil identificar, como não existiam os testes, as pessoas saíram para o Einstein aqui em São Paulo, quando voltaram, mas ali na Itacaré foi difícil para a Uhum. gente. Então, a gente tomou atitudes imediatas e realmente a gente conseguiu sair da melhor forma. E até hoje, fazendo todo esse trabalho de cuidado, maravilhoso, a gente não teve ninguém que se afetou por conta nenhum colaborador mesmo, de fato, na Folha, Uhum. contaminado. Muito bom. E vocês já tinham fechado o hotel antes, alguma outra vez na vida, desde a abertura do Chai? Sim, sim, a gente costuma, Ninha, fechar o chai 15 dias em junho e 15 dias em agosto, anualmente, para um processo de renovação que a gente faz, aproveitar, porque o hoteleiro sabe que é muito difícil fazer obra com Uhum. hóspede Uhum. em casa. A gente acaba que faz barulho, incomoda, a pessoa está descansando. Então, a gente aproveita esses 15 dias que a gente tem aí nesses meses que a gente considera já a baixa temporada, para fazer as reformas, as benfeitorias, melhorias que têm que ser feitas e as grandes reformas também. Nos últimos 3 anos, o Chai passou por um processo, um investimento de quase, aí vou te dizer, na média, entre 3 e 4 milhões de reais de reformas mesmo, assim, grandes. E hoje a gente Uhum. tem inauguração agora para julho de uma sala de estar belíssima, recém-reformada, com novos móveis, mobiliário. Então a gente aproveita para fazer, mas não desse jeito que a gente está desde Sim, março. sim. Qual que é a previsão de reabertura? Você falou julho, já tem uma data? 1 de julho, Legal, dia que bom. primeiro. Que bom. E Bru, e como é que vai ser essa reabertura do Chai? Quais que foram as mudanças, as adaptações, enfim, os novos protocolos que vocês agora vão passar a seguir a partir do dia 1º de julho? Então, a gente. Primeiro que a decisão da abertura de 1 de julho, ela vem acompanhada de duas coisas bastante importantes. Primeiro, que é a questão de um decreto municipal, que a gente deve seguir
as regras e, eventualmente, a gente está entendendo que vai ser possível abrir. E segundo, que a gente só teria como abrir o hotel mediante a disponibilidade de malha. E a Gol, ela entra agora em junho com 3 oportunidades de voo, sendo quartas, sextas e sábados, saindo de Guarulhos. E isso fez com que nós nos encorajássemos também para abrir, assim como a TAM também já se posicionou para julho, novos voos. Então, a gente toma essa decisão nessa data, né, muito baseado no que a gente tem de oportunidade de aéreo, porque no lugar onde a gente está, né, remoto, Sim, sendo precisa ter o acesso. Exato, sendo Ilhéus o nosso acesso, a gente precisava de malha, tendo a oportunidade, a gente decidiu realmente pela data de 1 de julho, e muito baseado também na segurança em que a gente tem agora, com todos os protocolos de abertura, de sanitização e protocolos de segurança, que a gente apresentou aí para o mercado na semana passada, para receber os hóspedes com segurança e também os nossos colaboradores. Uhum. Eu até tô aqui, deixa eu ver se eu consigo inserir, não sei se eu vou, eu queria até colocar, porque vocês fizeram um trabalho muito bonito, né, em termos de arte, de identidade visual, mas acho que eu não vou conseguir inserir aqui na nossa live. A Eles apresentação do fizeram, vídeo, né? eles fizeram uma apresentação muito bacana com a cara do Chai, porque é muito isso que a gente tem discutido, né, como reabrir os hotéis de luxo, passando essa sensação verdadeira de segurança, de higienização, sem perder o charme. O que vocês estão imaginando? Por exemplo, a gente chega hoje no Chai, né? Hoje, ou a gente chegava. Já era recebido com uma água de coco, enfim, isso vai mudar? O que vocês estão imaginando desde o check-in dos hóspedes, ou melhor ainda, desde o momento 1 no aeroporto, na chegada no aeroporto, o transfer, a salinha VIP do Chai, o que vai mudar agora pós-pandemia? Eu vou te contar tudo. Primeira coisa que é muito, muito importante dizer é que, assim como no começo da live eu estava contando, o Chai tem uma área útil muito grande. São 93 hectares de terreno, 5 piscinas para 40 bangalôs. Uma circulação de, no máximo, 80 pessoas. Então, nós já tínhamos essa sensação de exclusividade. Mesmo com o Natal, Réveillon, Carnaval, que tem 100% de ocupação, a sensação é de exclusividade. Não tem aglomeração. Exato. Então, esse é um dos grandes diferenciais do hotel e que você realmente sente a diferença pelo espaço em que a gente está. Obviamente que a gente teve que se adaptar ao protocolo de segurança e algumas condições hoje são inviáveis por uma condição de saúde, mas a gente fez os nossos protocolos, Aninha, muito baseado na experiência e na filosofia do hotel. Então, a gente vai evitar ao máximo, óbvio, faz parte hoje dos nossos uniformes e dos nossos colaboradores o uso dos EPIs. Então, eventualmente, na recepção, a máscara e o face shield, assim como no restaurante, vão ser uma realidade. Na governança, os óculos, luvas, aventais, etc., coisas que não aconteciam antes, são necessários. Mas, ao longo do processo de desenvolvimento do protocolo, o que nós procuramos fazer foi manter a filosofia do Chai em termos de experiência. Então, os espaçamentos, eles são feitos com vasos, flores. A gente tentou acompanhar um pouco do que é a filosofia do hotel dentro do protocolo e não fazer uma coisa tão hospitalizada. Isso, Porque legal. é isso. A hora que você lê o protocolo de segurança, você fala, poxa, eu cheguei numa área hospitalar e não era bem esse, não era nossa intenção, nosso intuito. O intuito é que quando nós criamos o protocolo e toda essa identidade visual que você coloca, era para que a gente fizesse ao máximo uma adaptação à realidade do hotel. Então, hoje, pelo espaço que a gente tem, nos restaurantes, por exemplo, nós não temos ar-condicionado central, as áreas são enormes, as mesas já eram espaçadas em 1,5 metro. Então, a gente só fez uma adaptação básica com um espaçamento um pouco melhor. Então, por exemplo, a experiência dele, em termos de arquitetura do hotel, pela área em que a gente tem, não muda muito. O que muda é dentro do protocolo diário de limpeza. Então, assim, hoje, uma realidade que na hotelaria, a princípio, ela não existe mais, nesse momento, é o café da manhã em buffet. Dificilmente a gente vai conseguir ver durante o processo de pandemia, até eventualmente uma vacina,
o que isso, que a gente saiba a cura da doença, o café da manhã ele passa a ser, uma experiência que passa a ser diferente. Então a E gente vai trabalhar. o buffet do chai é tão gostoso, gente, vai fazer falta. Eu espero que depois a gente consiga retomar o buffet, porque era uma delícia, um monte de pãezinhos e bolinhos, a estação da tapioca. Ai, que Mas isso, saudade. mas Aninha, o que é importante destacar que assim, isso não muda. Você vai continuar tendo o mesmo acesso Uhum, a quantidade e o conteúdo, ele é o mesmo. O que vai ser na sua mesa, ele vai ser um serviço à la carte. E a gente vai fazer funcionar o fogão a lenha e a estação de tapioca, porque é uma condição em que só uma pessoa opera. O que uhum, não pode no buffet é que todo mundo tem acesso à mesma área. sim. E isso realmente é mais complicado. Então, essa é uma experiência que realmente vai mudar com relação ao serviço de alimentos e bebidas. Mas a vivência normal do hotel, a piscina ou a praia, as cabanas já tinham um espaçamento de mais de 2 metros Uhum, de distância. Então, e a sim. praia são 3 quilômetros praticamente privativo. Você só tem o Chai como hotel na área, então é espaço para dar e vender para quem precisar. Sim. Isso não foi mudado. As espreguiçadeiras das piscinas, por ter 5, nós conseguimos espaçar a medida necessária. Então, acaba que a experiência dele ela permanece muito do que já era, o que são adaptações que a gente teve que fazer para que ele possa ter uma vivência segura. Bru, chegou uma pergunta aqui se o Chai vai reabrir com a capacidade reduzida para hóspedes. Assim, sim. Nesse primeiro momento, sim, a gente vai estar guardando, como eu informei, a questão do decreto para poder seguir com o processo de reabertura, né? E também qual que é a nossa capacidade em termos de porcentagem de ocupação. Mas o que, assim, é uma realidade da hotelaria já a abertura em 20, 30, 40, no máximo 50% de ocupação. Então, muito Tá, provavelmente, a gente vai seguir da mesma forma. Hoje, a gente tá. está preparado, em termos de protocolo, para reabertura total e integral. Mas a gente deve abrir com menos. Tá. E a gente está falando sobre essa questão toda que o Chai, por estar numa área imensa e ser um hotel boutique, ele tem já esse distanciamento social que já acontecia muito antes da gente falar em pensar em pandemia. Né? E eu vejo isso, eu queria saber sua opinião, porque eu vejo isso como uma grande vantagem na hora de você operacionalizar tudo isso. Um hotel que é mais, enfim, horizontal, que é mais espaçado, vai ter maior facilidade do que hotéis verticais, em prédios, em construções, em grandes cidades. Como é que vocês veem isso? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que Aninha, só o fato de você estar aí em contato com a natureza e estar aberto, em área aberta, já é uma grande facilidade. Hoje os bangalôs do Chai, eles têm um espaçamento mínimo de 4 metros entre eles, são unidades individualizadas, então você não tem o seu vizinho com a porta do ladinho e nem um corredor com carpete Uhum. e não tem elevador. Então, assim, Isso que eu ia é, falar. é muito mais desafiador para um hotel vertical para criar os protocolos e colocar isso no dia a dia da limpeza do que um hotel em que você sai, tem acesso livre, descalço na grama e em poucos metros uma praia de 3 quilômetros, Uhum. onde a circulação de ar e vento é intensa, é tremenda, e então, assim, realmente assim, anos, luz, mais fácil do que um processo em que você tem que ter, apesar de nós termos, por exemplo, serviços gerais, passando pano e limpando as superfícies em tempo integral, é muito menos superfície e área para passar o Uhum. pano, por exemplo, no chão, do que um Áreas hotel. comuns, né? Exatamente. Então, realmente, assim, é muito mais fácil. A sanitização dos quartos em si, ela é muito parecida. Isso não muda, porque você tem aí um processo em que é muito parecido, a higienização, ela já era feita de forma com produtos hospitalares, porque na saída e entrada de um hóspede é necessário fazer isso. Então, a gente Uhum. só redobra a atenção e modifica um pouco do processo de limpeza, porque, por exemplo, você não pode usar vassouras e tem um jeito específico de usar, por exemplo, aspiradores, e tem algumas coisas que Uhum. são bastante específicas do protocolo,
mas que, sem dúvida nenhuma, um hotel que está em meio à natureza, numa condição como o Chai, é muito mais fácil do que um hotel vertical, em cidade, enfim, e pela circulação de pessoas também, né, Aninha? Estão falando de, no Sim. máximo, com a totalidade do hotel 80, abrindo com uma ocupação reduzida, a gente Sim. vai falando, tá falando de metade de pessoas. Bruno, chegou uma pergunta aqui também se vai ter algum tipo de controle dos hóspedes que chegam no hotel na questão da saúde. O que vocês estão Sem dúvida. imaginando? Deixa eu te contar um pouco como que a gente vai fazer esse processo. Primeiro que, através da central de reservas, a gente já tinha um cuidado em saber quais eram as predileções desse hóspede. Nesse momento, o que a gente Uhum. vai fazer, além de saber alergias ou então vontades, que era uma coisa comum, a gente vai tentar entender de onde ele vem, se ele teve alguma viagem internacional e qual é o estado de saúde dele, tá? No momento da reserva, ele já recebe a FNRH, que é a Ficha Nacional de Hóspede, ele preenche e ele não precisa passar por um processo de check-in dentro do hotel, porque ele já vai estar, teoricamente, a gente já vai ter, teoricamente, todas as informações dele. Uhum. E nesse momento da reserva, ele pode escolher se ele quer ou não ter serviço de quarto, ou seja, se ele quer que o bangalô dele esteja intocado na hora que ele entra e ninguém mais tem acesso, assim como o serviço de minibar. Então a gente vai montar o minibar dele de acordo com os itens que ele previamente escolher. Ele tem esse diferencial, esse acesso. Quando Isso é ele uma chega no novidade, aeroporto, né, Bruno? essa é uma novidade. Quando ele chega no aeroporto de Ilhéus, nós temos uma sala VIP. Sempre tivemos a sala VIP, onde que, na verdade, ele usava na saída, para guardar o Uhum. voo para embarcar, e não na chegada. Nesse momento, ele tem acesso à sala VIP, porque nós temos um sistema de aeroporto para fazer a etiquetagem de bagagem dele e a sanitização da mala, antes dela entrar no transfer. Tá, na Então, quando a mala chegada já vai para a sala VIP e vocês dão aquela geral na bagagem. para entrar no carro, que também é privativo. Então, Tá. a mala dele não entra dentro do bangalô, já entra dentro do bangalô, lá no hotel, já no processo de sanitização. Então, tem esse caminho. O transfer dele para o hotel, ele é privativo, somente ele e a família, ou Uhum. enfim, com quem ele estiver viajando. Esse processo são 50 minutos de viagem, do aeroporto de Ilhéus até o hotel. E no momento em que ele entra no bangalô, que não é necessário o processo de check-in dele, porque ele já vai ter feito a ficha, ele pode passar pelas áreas do hotel sem dúvida nenhuma. Ele tem acesso ao bangalô dele individualizado com os serviços que ele escolheu, ou ele vai ter o serviço regular e vivência do hotel. Então é um processo um pouco diferente do que ele tinha anteriormente, mas com mais segurança e também mais brevidade e rapidez. Bru, eu tenho algumas dúvidas com relação a que você acabou de contar. A primeira delas, vamos supor que o hóspede ele preencha na ficha que ele esteve, por exemplo, em Nova York, que ele esteve em algum lugar que, enfim, que ainda não superou a pandemia. Como é que vocês vão reagir? Vocês vão ter algum cuidado diferente com esse hóspede? Então, ainda, Ninha, é assim. O que a gente vai fazer, naturalmente, tem até uma pergunta da Fernanda aqui, a aferição de temperatura, ela vai fazer parte desse processo. Então, quando ele entra no hotel, ele passa por um processo de checagem. Tá. Mas ainda a gente não tem, além do protocolo oficial do hotel, a gente também, dentro do hotel, criou um protocolo para caso a gente identifique algum hóspede doente, que ele identifique que ele tem o Covid durante a hospedagem dele. Então, são dois protocolos diferentes, da realização do hotel regular e o Uhum. protocolo para identificação de um hóspede do que você tem que fazer se eventualmente ele está com você e ele tem que ser afastado e ele tem que cumprir a quarentena no seu hotel. Tá. Se a gente eventualmente, e vai acontecer, não nesse momento em que a gente está com fronteiras fechadas e a gente está aí há 3 meses sem poder viajar, a longo prazo, em que a gente tem viajantes, pessoas que começam a viajar e tem essa circulação, no processo de check-in a gente vai perguntar justamente para isso. Que o ideal é que a pessoa teste antes de viajar. Obviamente que a gente não pode obrigar todos Uhum. os clientes a testarem e a gente, no lugar em que nós estamos, nós não temos os testes disponíveis Uhum. em fácil acesso para testagem.
Mas é uma forma da gente conseguir controlar essa pessoa que veio de fora e quem teve contato com ela. Porque não sei se você viu na nossa apresentação, a gente criou clusters de atendimento. Então, o menor número de colaboradores possíveis em contato com um único cliente. Uhum, Porque, eventualmente, se a gente identifica ele que ele tem a contaminação, ele vem a ficar doente, ou posteriormente a reserva dele, ele avisa o uhum. hotel que ele está doente, eu consigo afastar esse número de pessoas que teve acesso a ele. Então, é um É uma processo que a operação gente criou. inteligente, né? Exatamente. Exatamente. É um Até processo teve que a gente. um comentário que vocês poderiam ter testes quando da chegada dos hóspedes, mas é muito difícil, né? Vocês conseguirem testar, todo mundo ter acesso a isso. A gente tem discutido bastante internamente também aí aqui na agência a questão da responsabilidade do viajante, né? Porque muita gente fala dos protocolos de sanitização, de higienização e de segurança que os hotéis e as companhias aéreas estão implementando, mas tem que ter uma responsabilidade que sai daqui. Né? Se eu tenho qualquer sintoma, ou se eu tive contato com alguém, ou se eu vim de uma área afetada, eu preciso me resguardar em quarentena, eu não tenho que ir para um hotel com um monte de gente, né? Então eu acho que isso é uma questão até de educação, que as pessoas precisam ter essa consciência e ter a magnitude de quanto o meu bem-estar ou a minha gripezinha pode vir trazer para uma comunidade como Itacaré, né? Então eu acho que é super importante vocês fazerem essa checagem prévia, inclusive porque você faz o hóspede botar um pouquinho a mão dele na consciência e dele ter essa responsabilidade com a comunidade para a qual ele está viajando, né? Na hora que ele assina a FNRH online, que agora o check-in passa a ser online por um processo, ele tem acesso a um termo de responsabilidade em que há um protocolo de segurança sendo seguido nesse hotel. E que, por exemplo, ele é responsável por utilizar as máscaras em área social do hotel. Uhum, Então, a partir do momento que o hóspede chega dentro do Chai, ele já é responsabilidade nossa. Então, tudo o uhum, que nós pudermos fazer com relação à segurança dele e dos nossos colaboradores está sendo feito à medida em que o protocolo está sendo aplicado. Porém, antes da a tomada de decisão dele ir para o Chai e por onde ele passou, como ele viveu até esse período, é muito complicado. sim. E uma questão assim, ter os testes disponíveis seria o mundo ideal, e todos nós hoteleiros adoraríamos, mas a gente está no Brasil, a gente tem uma condição um pouco desfavorável e difícil com relação ao acesso. Mas sem dúvida nenhuma, é o que seria o mais indicado. E é por isso Uhum. que, assim, a estratégia de cluster, que é o que eu expliquei para você, da gente ter a equipe reduzida, sabendo quem que está tratando cada bangalô, e onde essa troca maior é importante justamente por isso, porque eventualmente a gente identifica alguma pessoa doente, ou a gente sabe, porque ele nos avisou, a gente rapidamente tem como tomar medida de afastamento. Sim, tem como isolar, né? Como chama? Cluster? Esse termo é novo para É mim. um cluster que a gente chama, né? Legal. Interessante. Bruno, uma outra coisa que eu queria perguntar, você falou agora há pouquinho da questão que se o hóspede não quiser que ninguém entre no bangalô dele para arrumar durante toda a estadia, ele pode ter essa opção, é isso? Eu entendi certo? Então, por exemplo, se eu vou ficar 5 noites e eu tenho receio, não quero que ninguém entre, ninguém arrume, ninguém limpe, eu posso solicitar dessa forma e ficar isolado dentro do chai. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje é uma realidade, é uma possibilidade, não só. E para que ele consiga sobreviver, obviamente, a gente vai preparar esse quarto com antecedência para Com recebê-lo toalha em termos de extra. toalha. Sim. Exatamente. Por isso eu disse do frigobar. Então, hoje, eventualmente, tem vários itens dentro do frigobar, que para ele, às vezes, não faz diferença na estada. Então, ele vai poder escolher, olha, ao invés de 3 águas com gás e 4 sem gás, eu quero tudo sem gás. Então, a gente vai montar de acordo com a necessidade dele para os 5 dias em que ele vai estar lá e, eventualmente, ele não precisa ter acesso a ninguém precisa ter acesso ao quarto dele, ele pode se sentir seguro e ficar ali isolado. Sistema de alimentos e bebidas, se ele tiver vontade, ele vai poder ir ao restaurante, porque a gente vai ter o serviço completo e com o protocolo correto, mas se ele preferir, ele pede o room service e a gente entrega para ele e ele faz o serviço dentro da própria unidade. Tá, legal. O Bru, e sobre casamentos, né? A gente estava comentando para quem chegou depois que o Chá, infelizmente, chegou a ser o epicentro do coronavírus no Brasil, porque nos primeiros casos
vieram com hóspedes que estavam participando de um evento grande, de um casamento no hotel em março. E a Bruna, enfim, contou pra gente como eles tiveram que se adequar rapidamente e tomar as medidas necessárias. Eu imagino que vocês, como sempre foram muito procurados por ser um destino incrível para casamentos, deviam ter muitos casamentos agendados agora para esse período de quarentena. Como é que ficou tudo isso? Vocês conseguiram remarcar todo mundo? Quando que retomam os casamentos no Chai? Então, Aninha, esse é um assunto que a gente ainda é super sensível e que a gente ainda está tentando entender e aprender, né? Obviamente que durante esse processo em que a gente esteve fechado, a gente teve que fazer as remarcações. O Chai é realmente um lugar super especial com relação à comemoração dos eventos e casamentos. Apesar de ter só 80 bangalôs, nós temos as vilas e a gente, para eventos, pelo tamanho da área, a gente consegue acomodar em 350, 400 pessoas numa formatação especial para esses eventos. Todos eles são grandes, são eventos grandes e tiveram realmente que ser remarcados. Não há ainda uma previsão concreta de quando essas, assim como nós, né, a gente não sabe aqui em São Paulo em que momento a gente vai poder voltar a fazer grandes eventos. No Chai nós estamos também nessa expectativa de aguardar e entender qual é o melhor momento de retomada. Todos os casamentos que a gente tinha agora até o período de setembro foram remarcados, Tá. e eram vários. Todos foram remarcados para 2021. Ainda nós temos as marcações de outubro, novembro e dezembro, de eventos menores, e não de 300, aí são casamentos mais, enfim, mais familiares, comemorações menores, mas ainda sem saber, Aninha, com honestidade e humildade, não posso te afirmar uma coisa que ainda é Sim, inesperada. sim. A gente não sabe como vai ficar esse processo. Porque um casamento é pista de dança, é buffet, todo mundo se abraça. Um momento muito Lógico. especial. E nem tem que ser Então, diferente, né? É difícil a gente se colocar no lugar dos noivos, mas eu imagino que se eu estivesse nessa posição, eu preferia ter um pouco de paciência de esperar mais um ano, mas para poder ter o casamento que eu sempre sonhei. Não desistir do é, sonho, né? Porque é um sonho, imagina, gente, casar no Chai é um sonho. Eu já fui em casamento lá, é maravilhoso. Já fui, enfim, já fui no Chai como hóspede normal, já fui para casamento. É um hotel realmente incrível. E a estrutura que eles montam é espetacular, né? E mesmo como a Bruna colocou, que tem a capacidade do hotel e tem as vilas, as casas, que a gente já vai falar sobre elas também, eu quero te perguntar. Vocês ainda têm outros tipos de hospedagem ali na região, que são, claro, mais simples, mas enfim, que você consegue atender também os convidados, né, Bru? exatamente. Itacaré a 20 minutos do hotel, a gente tem uma cidade, um povoado de pescadores muito charmoso, com inúmeras oportunidades de hospedagem, super democrático, e que nos atende muito bem. Então, a gente consegue complementar com a cidade esses casamentos que são grandes e que eventualmente não conseguem todos ficarem hospedados no hotel. Bru, e E sobre funciona as super bem. vilas? Para quem não sabe, o Chai, nessa área imensa que ele tem também vilas, casas que são possíveis de serem alugadas, não só quando tem eventos maiores assim, mas enfim, por qualquer hóspede. Como é que está sendo o protocolo de higienização, sanitização? Ele também se estende às vilas? Tem alguma coisa diferente que vai acontecer? Conta pra gente. O Chai Residences, hoje, na verdade, então, além dos 40 bangalôs, a gente tem 14 unidades de vilas né, dentro do complexo de condomínio. Nem todas elas estão disponíveis no pool de locação, que Uhum. são de proprietários em que existe. O Chai, ele tem. Agora a gente completa, né, na verdade, em dezembro, 20 anos de idade. Era para ser um Já? ano comemorativo. Isso sim. Era para ser um ano comemorativo agora, Aninha, a partir de junho. A gente vai transferir isso provavelmente para o ano que vem. Um dos primeiros hotéis do Brasil e o condomínio foi o Chá inicia esse processo de atendimento de hotelaria dentro de casa, serviço de Uhum. hotelaria dentro da sua própria casa, sem você ter que se preocupar com nada, né? Então, dessas 14 unidades, algumas poucas são disponíveis para o pool de locação.
e obviamente seguem todo o padrão de hotelaria do hotel. Então, esse sistema que a gente aplica de sanitização e o protocolo de segurança, ele, sem dúvida nenhuma, ele não só ele é obrigatório, como ele vai ser aplicado para os hóspedes que chegam para o condomínio, assim como para os proprietários que eventualmente venham a frequentar o hotel. O que tem, e que é importante talvez eu destacar, é que as vilas são padrão, todas com 4 suítes, e normalmente a gente está falando de mais do que 8 pessoas. Então já é um grupo, né? E a Chai normalmente bangalôs de 2, as vilas com 8. Então a gente tem um protocolo também para a circulação do hotel das pessoas que estão no condomínio e que querem ter acesso à área de hospedagem e circulação no hotel. Hoje, com horário marcado, se vão utilizar o restaurante, tem que ser com mesas de poucas pessoas. Então, há um cuidado e um procedimento diferente que está sendo adotado nesse momento. E esses procedimentos todos que a gente tem que agora, né, todo mundo fala, o novo normal, o novo normal. Você acha que isso veio para ficar, Bru, ou que é uma situação transitória que enfim, a operação do Chai deve ser como ela é antes? Ou você acredita que algumas medidas vieram para ficar mesmo e que vão seguir mesmo quando chegar uma vacina, ou enfim, que a pandemia começar, os números a diminuírem, todo mundo ficar imunizado, seja lá o que aconteça? Como você vê isso? Principalmente essa questão de higienização dos quartos e de preferências dos hóspedes. Você acha que isso pode ser algo que fique depois que a pandemia efetivamente passar? Assim, Aninha, como eu te disse, né? Isso já era essa questão do mimo, da gente saber por que o hóspede veio, quais são as orientações dele, quais as preferências. Isso já era uma realidade hoteleira do Chai, já fazia parte da experiência em que a gente proporciona. Então, assim, muito desse processo já é parte daquilo que a gente oferecia. Eu acredito que e os protocolos de segurança, aquilo que está sendo aplicado para a sanitização e limpeza dos bangalôs, exceto o fato em que ele, por exemplo, tem que ter um respiro de 24, 48 horas, etc., isso tudo, ele deixa de existir à medida em que você tem uma vacina e que você entende que você tem 0 casos de pessoas infectadas no país. Então, assim, eu acho que vai existir um relaxamento. Obviamente que os EPIs, as máscaras, face shield, a governança trabalha com luvas, aventais, luvas até, enfim, a parte alta dos braços, óculos, máscara, face shield, o sapato, tudo isso passa a não ser mais necessário à medida em que você tem um controle da sua ação. Então, eu acho que vai existir sim um relaxamento. Não acredito que a gente vá passar por muito tempo por essa dificuldade. Eu sou super confiante de que a gente vai em breve ter uma vacina, que em breve a gente vai poder ter a nossa vida de viagens regulares, receber os nossos hóspedes internacionais, que para nós são tão importantes. Então, eu acredito que, sinceramente, no momento em que a gente tem um pouco mais de segurança, as coisas começam a se desenrolar de forma mais adequada e o protocolo em si ele já existia. O hoteleiro ele tem muito cuidado na sanitização dos quartos, sempre teve. Isso é uma coisa que faz parte do dia a dia. Então, eu acredito que tendo a oportunidade de um respiro, vai ser bastante importante para nós, para o hoteleiro, para o hóspede e para o nosso colaborador também. Sim, sem dúvida. E eu adorei, Bruno. Nossa, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando, muito gostoso. O pessoal aqui Nem sei quanto comentando que tempo que nós estamos aqui. a gente já está uns 45 minutos conversando, que o pessoal comentando que é um dos melhores hotéis que já ficaram, que o Chai é maravilhoso. Teve comentário de uma pessoa que vai se casar no Chai, enfim, muito bacana. Quem tiver mais alguma pergunta pode aproveitar para mandar antes da gente encerrar. E aqui tem uma questão: a partir de quando está a previsão para voltar a ter festas de casamento no Chai? Como a Bruna estava contando, a partir de outubro ainda não foram desmarcados, né, Bru? E eu acho que nós estamos preparados e gostaríamos de realizar, e assim como nós vamos receber os nossos hóspedes. Como eu te falei no começo, né, Aninha? Cada dia é um dia. A gente tem informações diferentes
de todos os lados, e a gente é uma curva de aprendizado. No momento em que a gente abre também, a gente vai identificar como vai funcionar. Nesse primeiro momento, acabei até não comentando, mas acho importante, a gente tem, por exemplo, o sistema do Spa Chamash, que é uma das marcas, um ponto altíssimo, super forte do hotel. Ele passa a ser colocado em horários de agendamento, assim como eventualmente o fitness center. Então, assim, é um processo em que a gente vai entendendo como vem a funcionar e vai adequando o protocolo conforme a necessidade. Mas o mais importante, eu acho, agora, não só para o chai, mas para a indústria, o setor, que você sabe que foi extremamente massacrado. É um momento difícil para todo mundo. Acho que é a hora da gente voltar e colocar em acontecimento para ver como isso fica, e a gente está muito contente de voltar e muito seguro, que é o mais importante, sabendo que a gente está transferindo aí para esse hóspede responsabilidade, segurança nos protocolos que estão sendo aplicados e que, sem dúvida nenhuma, a gente vai aí colher bons resultados e voltar a oferecer experiências incríveis. Com certeza. E a gente, enfim, é o que a gente enxerga que a partir do momento que as viagens possam efetivamente serem retomadas, a gente vai começar viajando aqui, né? Dentro da nossa casa, dentro do Brasil. E opções como o Chai, que como a gente falou, essa live toda, de um hotel que é mais horizontal, que é espalhado, que naturalmente, pelo seu projeto, já tem um distanciamento maior entre os bangalôs, entre as mesas, entre as pessoas, numa área imensa, com pouca gente, ele não tem como não ser um destino super tendência para a gente começar já a sonhar quando a gente puder viajar de novo, né, Bru? Sem dúvida, sem dúvida. Uma grande oportunidade e voltar a viajar para todos nós, eu acho que é algo que todo mundo está muito ansioso. Obviamente, todo mundo ansioso para ter sua retomada de vida regular, mas viajar é muito, muito gostoso, né? E ter uma opção como o Chai, a 1h50 de voo, de Guarulhos ou de Congonhas, falando especialmente de São Paulo, que é o principal hub, mas também de Belo Horizonte, que é um voo curto, Brasília, Rio, é muito especial. É uma escapada de um final de semana que vai valer muito a pena. As passagens aéreas ainda estão com preços bastante interessantes, então a gente aí, a partir do dia 1º, está prontíssimo para receber os primeiros hóspedes, ansiosos para essa retomada. Bru, e você comentou que agora os transfers vão ser privativos. Pode parar para comer empada ou vai ter que ir direto pro hotel? Não, a princípio vai ter que ir direto pro hotel. Vai ter que ir Melhor, direto mais pro hotel. seguro. Na verdade, assim, como o transfer está por responsabilidade dele, ele tem até essa opção, mas no nosso protocolo, o ideal é que ele siga diretamente para o hotel para que a gente tenha controle, e ele é responsabilidade nossa a partir do momento em que ele Sim, chega. Então, tá o ideal certo. é que ele vá diretamente para o bangalô dele. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não que Ah, a se gente não já. possa buscar empada para ele, né? Também é uma boa. É uma boa ideia. Já chega com a empada no aeroporto. Ô, É. Bru, já estão fazendo reservas para Natal e Ano Novo? É uma Sim, pergunta aqui sim, da Mari. sim. Sim, e a gente está percebendo uma movimentação super grande e são poucos bangalôs, então eu recomendo que as pessoas comecem a ver suas viagens de Natal e Réveillon pelo Brasil com antecedência, porque esse ano vai ser bastante concorrido. Legal, muito bom, amei. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por aceitar participar desse bate-papo, dividir os novos protocolos do Chai com a gente. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que vocês fazem, e que a gente vai sair dessa todos juntos no turismo mais fortes e unidos e estruturados para o que deve é, né? É isso aí. Te agradeço super pela oportunidade do bate-papo. Adoro conversar com você, sou super fã. Eu também. E acho essa troca, essa comunicação nesse momento é super importante. Quanto melhor a gente se comunica, as pessoas conseguem ter acesso à informação, e a gente tem feito um trabalho super forte de mídias sociais. Todos os protocolos e o vídeo que o Chai fez está à disposição nas mídias sociais, assim como na central de reservas também. Então a equipe, não só eu, mas a equipe inteira está à disposição para as respostas, dúvidas, todo o material que foi
feito para esse processo, né, para esse novo processo do protocolo. Foi feito com muita atenção, zelo Uhum. e carinho, e Dá para está disponível perceber. para todas as pessoas que querem ter acesso à informação, para que se sintam seguros. E eu sempre à disposição também. Você sabe que meu contato eu adoro, estou sempre à disposição para conversar. Então, contem comigo. Sim, contem conosco também. Nossos clientes amam o chai, assim como nós. Obrigada, Bru. Um beijo Obrigada, enorme em Aninha. vocês. Fiquem bem. Igualmente. Obrigada mesmo de coração. E Igualmente. parabéns pelo trabalho. Obrigada, um beijo grande. Um beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Agora já vai entrar no nosso GTV. Quem chegou com o bate-papo começado, já iniciado, pode depois assistir lá a íntegra. Obrigada, gente. Até a próxima.